Bom dia, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos à nossa manhã de reflexões, manhã de estudos, de reflexões, né? Então, vamos começar com a leitura do nosso Evangelho, para a gente harmonizar e começarmos aí o nosso estudo, nossas reflexões. Vamos lá. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Mas nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes do meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e quem sabe, a cura que timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Bom, é um trecho bem extenso, né? Mas ele depois vai explicar, mais para frente, Vianney Curadas, né, que traz essa explicação, que mais vale a pessoa ter uma dor, uma limitação temporária, mas se essa limitação for ali proveitosa para o aprendizado daquela alma, mais vale ela ter aquela limitação ou aquela dor temporária, do que eventualmente uma capacidade plena, seja financeira, seja física, ela manter aquela capacidade plena e, de repente, até piorar o seu desenvolvimento, né, enquanto espírito imortal. Então, colocando na balança, né, o que Vianney traz aqui? É melhor, eventualmente, você ter uma limitação. Se essa limitação vai até te impedir de piorar, agravar o seu karma, o seu dilema naquela existência, do que você ter, eventualmente, a cura. A cura da carne é temporária, a gente está passando por um tempo aqui, e, eventualmente, essa cura ser, inclusive, causa de quedas. Então, claro, todo mundo precisa e deve buscar se curar, se tratar, querer ali alcançar a saúde plena, indiscutivelmente isso. Não é isso que está se discutindo aqui. A questão é, se vos for concedido, agradece. Se não for concedido, é porque, de alguma forma, que nós não conseguimos compreender no momento, está sendo favorável para você aquela limitação. E aí tem um caso de uma pessoa, né? Isso é um caso real, que teve uma experiência e, num dilema da vida, numa encarnação, ela abreviou a própria vida. Abreviou, passou por todo aquele sofrimento, aquela dor que a gente sabe que tem no pós-vida material, a vida não acaba, e vem o arrependimento, vem a culpa, então teve o resgate, e ela veio numa nova reencarnação ali, com algumas limitações advindas daquela atitude não pensada. Aí tudo bem, ela veio com aquela limitação, trouxe mais inconformismo, ela não aceitou, e a gente esquece, né? E ela realmente sabia que precisava vir numa próxima encarnação com determinada limitação. Abreviou a vida de novo. Porque o que a gente faz no nosso corpo fica marcado no nosso perispírito, né? Quem vem aqui já acompanhando as aulas vê essa questão, às vezes até a gente coloca algumas figuras aqui. O que eu faço no meu corpo físico marca o meu perispírito, que eu levo para o plano espiritual. Quando eu venho numa nova encarnação, aquela marca ela vai se compor também no meu novo corpo físico, na minha nova constituição. Então, essa pessoa veio com essa limitação e acabou abreviando novamente a própria vida. E aí ela veio realmente sem os dois braços. Foi um consenso, inclusive, um imperativo para que ela pudesse não utilizar os braços para abreviar a vida e continuar até o final. E aí o que aconteceu? Ela também se desesperou,
Olha quantas vidas, a gente fala assim, não é? Mas do plano espiritual, a narrativa é como se fosse um dia. Uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Para a gente aqui parece que demora muito, mas o tempo é relativo, o espaço-tempo é relativo. Né? Então, ela veio sem os 2 braços e, de novo, naquela mesma tendência, entrou em desespero, não aceitou, mas isso é injustiça, por que eu estou passando por isso? E havia um motivo para ela passar. Ela correu e se jogou num rio, não conseguiu nadar e acabou também abreviando a própria vida. Numa última encarnação, ela precisou nascer sem as pernas e sem os braços. Ela precisou e ela escolheu. E ninguém entendia, porque era uma pessoa que já tinha alcançado um certo nível de elevação espiritual. Ninguém entendia, ninguém entendia, ninguém entendia. Até porque não é, ela já estava conformada, mas achou melhor ela vir com aquela limitação para definitivamente reduzir ao máximo a possibilidade dela pôr termo à vida como ela fez. Então, às vezes, a gente olha uma situação, né, principalmente quem não entende sobre ou quem não quer entender, tem gente que, enfim, não quer entender, tudo bem, é um direito da pessoa. A lei de causa e efeito, não busca não entender ou não aceita o planejamento reencarnatório, que tudo tem o seu lugar, e fica contestando onde é que está a divindade, se Deus existisse, como é que uma pessoa está passando por isso, ou que outra está passando por aquilo. A gente não tem como saber, a gente pode até presumir. Né? Antigamente sempre se falava, está passando por isso, é porque fez alguma coisa ruim, ou olha, veio assim com essa limitação, é porque machucou o corpo numa vida anterior. Não dá para saber. Às vezes veio com uma limitação, um espírito extremamente evoluído, e veio mostrar, olha, mesmo com essa limitação eu estou bem aqui, estou feliz, ainda estou dando testemunho de que é possível superar tudo isso. Então não dá para levar a ferro e fogo, a lei de causa e efeito, aconteceu isso é porque fez aquilo, não tem como saber. Mas, de fato, uma limitação física, ela traz dificuldades, mas, por vezes, é essa dificuldade que vai fazer com que a pessoa progrida. Então, tem que buscar a cura? Claro, a gente tem que sempre buscar a nossa cura. Quem não vai se esforçar para ter um pouco de conforto, saúde integral, é o objetivo que nós temos. Mas se não for concedido por algum motivo, também está nos planos de Deus. Vamos fazer nossa prece? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade amiga, aos espíritos protetores que conduzem o nosso trabalho, pedindo apoio, suporte, e que nós tenhamos a nossa mentalidade aberta, flexível, para que possamos compreender o verdadeiro sentido da mensagem de Cristo. Permaneçam conosco ao longo da nossa manhã. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, graças a Deus. Então vamos lá, meus amigos. É um tema muito interessante esse de hoje. Olha só. E é o mesmo tema, né? A gente sabe que é o mesmo tema que trabalham as criancinhas ali, os jovens também nas salas, né? Necessidades e razões. Necessidades e razões. Eu, quando peguei esse tema, falei, nossa, mas é um tema bem amplo, tem várias interpretações, né? Mas aí, conversando com os nossos colegas e vendo o planejamento das aulas das crianças, dos jovens, eu cheguei à conclusão que a razão que é tratada aqui nesse título, necessidades e razões, tem a ver com o nosso aprendizado, né? A asa do intelecto que precisa ser trabalhada. Nós sabemos que, segundo o Espiritismo, são 2 asas, obviamente uma alegoria, que o ser humano precisa trabalhar. A asa da moral, a asa da bondade, do sentimento diferenciado em relação ao próximo, né? Aquela pessoa que sublima o seu sentimento e compreende, se compadece com a dor do próximo e se entrega. E a asa também do intelecto. Elas andam juntas. Não adianta só a pessoa ter o intelecto extremamente desenvolvido e a moral e a sua emoção subdesenvolvida, e vice-versa. Então, essas necessidades e razões têm a ver com essa lógica, né, de aprendizado. Não só do aprendizado intelectual, também, óbvio, porque o estudo é sempre necessário, mas o aprendizado moral. E aqui no Espiritismo, né, o aprendizado intelectual e moral, eles caminham juntos, porque tudo que a gente aprende tem como objetivo trazer ali um homem moralmente, um ser humano, não é, moralmente melhor. Então vamos lá, referências da aula, Momentos de Meditação de Joana, muito interessante esse livro, O Consolador,
de Emmanuel. Vocês conhecem esse livro O Consolador? Emmanuel, ele faz antigo, né? Emmanuel e Chico, ele traz as respostas a determinadas indagações, como se fosse, entre aspas, um livro dos espíritos respondido ali por Emmanuel. Então, tem várias perguntas. Eu trouxe da pergunta 108 a 111, se eu não me engano. E Pedagogia Espírita, de José Herculano Pires. É um livro referência quando se fala em estudo espírita e evangelização infantil, pautado, né, no ensino espírita. Então, vamos lá, quem tiver interesse, eu acho que está esgotado, eu vi na Amazon, está esgotado, eu não sei se teria aqui na livraria, mas vocês encontram aí pela rede, nem que seja num estante virtual da vida, é um livro muito interessante para quem segue essa área da pedagogia espírita, né, ou pedagogia religiosa, de qualquer forma. Então, vamos lá. Mandamento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Me parece que aí o mandamento traz uma diretriz para que nós possamos construir e fortalecer a asa da moral, amai-vos, do sentimento, da moral, e instruí-vos, eis o segundo mandamento. Então, tem a outra asa, né? E aí, obviamente, o trabalho intelectual, ele é importante. Livro dos Espíritos, capítulo 6, item 5, depois quem quiser dar uma olhada lá. O Espiritismo traz Emmanuel, né? O Espiritismo explica sobre a necessidade de se desenvolver o amor e a sabedoria, duas asas, não tem jeito. É por conta, inclusive, da nossa realidade atual, nosso cenário mundial, que por conta desse desequilíbrio entre a asa da moral e a asa do intelecto, que a gente vê horrores acontecendo. Não falta tecnologia hoje para o ser humano ter conforto, ter paz e viver em harmonia. Não falta. Não falta capacidade intelectual dos detentores do capital, do poder, da política, e, enfim, no cenário internacional não falta informação, não faltam recursos e não falta tecnologia. Ou seja, intelectualmente, a humanidade vem se desenvolvendo muito bem, muito bem, muito bem. Agora, imoralmente, se minimamente essa alegoria, né, essa asa da moral estivesse acompanhando a asa do intelecto, a gente não ia ver nenhum tipo de guerra, independentemente de quem tem razão, quem não tem razão, quem sofreu, quem não sofreu, aonde está o abuso de um lado ou do outro, analisando num cenário geral, não tratando de uma situação específica, porque isso é muito complicado, mas independentemente de qualquer coisa, não haveria mais guerra, não teria uma pessoa morrendo de fome, porque não falta. A terra dá com sobra para as pessoas se alimentarem, para todo mundo da terra se alimentar com sobra. Então, se você tem alguma pessoa passando necessidade, passando fome, precisando de remédio para atenuar uma dor, e a pessoa está tendo dor, e ela pode morrer porque não tem acesso a um medicamento, não tem acesso a uma assistência médica digna, é porque o nosso intelecto realmente é de ponta, mas a nossa moral está lá embaixo. Chegando ao ponto de você perceber que, às vezes, o limite entre a vida e a morte é você ter capital ou não ter capital. Não falta tecnologia para salvar muitas vidas aí. Falta dinheiro, às vezes, para a pessoa que não tem como bancar. Então, se a gente parar para perceber essa diretriz, né, o Espiritismo explica sobre a necessidade de desenvolver o amor, a caridade pautada no reconhecimento de que somos todos iguais e membros de uma mesma família humana, o amor e a sabedoria, as duas asas conduzirão o espírito a voos mais elevados. Imagina qual não seria o patamar que a humanidade estaria se há 100 anos essas asas já não começassem a se equilibrar. Eu não digo nem 100 anos, não, depois da última experiência devastosa que a gente teve aí, que acabou em 45, vai fazer 100 anos daqui a pouco. Quantos anos tem? 80 anos que acabou? 79 anos que acabou a Segunda Guerra. Aquilo ali deveria ter sido um aprendizado para ter uma ruptura, uma quebra de paradigma e falar, olha só, acabou aquele paradigma anterior. A gente vive uma nova realidade, a gente já viu que não dá certo. A gente já viu que todos esses erros, eles são absurdos para o atual estágio da humanidade. Mas o Espiritismo busca compreender, sem julgar o próximo e direcionar. Olha, nós, espíritas, precisamos nos amar. E nos amando,
nós precisamos também nos instruir. E nos instruindo, nós percebemos também, tem um terceiro passo, que na minha visão é virtual, não está escrito aqui, mas é uma consequência lógica, não sei se vocês concordam comigo. Espíritas amai-vos, perfeito. O segundo passo, instruí-vos. Terceiro, eu vejo um terceiro passo virtual. Amai a humanidade, porque você se instruindo, você consegue perceber que não tem aqui um grupo segregado só que precisa se amar. Todos somos irmãos e todos somos iguais, independentemente da vertente religiosa ou de qualquer outro tipo de opção que seja. Então, consequentemente, isso nos levaria, numa pauta cristã, a amarmos a todos e não apenas a nós espíritas, né? Então, eu acho que está até subentendido. Então, em relação a isso, o que Emmanuel diz? Olha que interessante. A inteligência sozinha é como uma placa no deserto, indicando a direção. O peregrino sedento e desorientado lê a placa, você tem que ir para lá. E se orienta, mas morre de sede no meio do caminho. Olha que interessante. A inteligência, sem uma pauta moral, não vai te levar a lugar nenhum, você morre no meio do caminho. Você tem a direção que você precisa seguir, mas você não alcança o seu objetivo. E qual seria o objetivo aqui, nessa diretriz que ele está trazendo? A nossa evolução, o nosso progresso, enquanto espírito imortal, e não enquanto indivíduo aqui do nosso ego, Daniel, Fernando, a Fernanda, a Lúcia, né? Enquanto espírito imortal, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é progredir? Então não adianta trabalhar só o intelecto. O intelecto é importantíssimo ser trabalhado, mas em paralelo, a moral precisa ser muito bem trabalhada. Então, o sentimento, a bondade e o amor sozinho são como um passo de água no deserto. O peregrino sedento e desorientado vem e mata a sua sede. Um poço de água no deserto. O peregrino sedento e desorientado vem e mata a sua sede, mas se perde porque está desorientado. Um está do lado do outro. Eu preciso do GPS. Se fosse aqui hoje em dia, o que ele ia falar? Você precisa do GPS, você precisa de combustível. Não adianta você ter só, vire à direita, você não tem gasolina para o carro virar. Então, a mesma coisa, não adianta ter gasolina, vai ficar rodando, não vai ter a direção para seguir. Aqui, a lógica é a mesma. As duas diretrizes, trabalho intelectual e trabalho moral, precisam caminhar em paralelo. Somente, olha só que interessante, até aqui, tranquilo, trouxe Emmanuel essa diretriz, que na verdade está de acordo com o que Jesus trouxe, e o Consolador continua Emmanuel, falando sobre essa questão da educação. E aqui é que é um ponto que particularmente fala muito com a gente. Nós estamos aqui trazendo nossas crianças e os jovens para serem, não digo serem educados, mas para que eles possam ampliar a consciência deles. A lógica daqui não é aquele aspecto da educação enquanto doutrinação. Eu vou passar essa informação, você vai receber e depois você vai reproduzir, né? A palavra educação, ela não se restringe a esse aspecto de uma doutrinação, mas é mais ampla. A educação, ela precisa libertar, ela precisa emancipar, ela precisa fazer que o educando alcance aquela informação por si só. Então, a educação, ela de fato é libertadora nesse aspecto. E somente o lar educa. Emmanuel é categórico, somente o lar educa. A escola pode trazer bases, a escola pode trazer diretrizes, né, para ali o aluno aprender sobre história, sobre geografia, sobre fazer um cálculo extremamente complexo, até preceitos morais. A escola pode trazer essa pauta de preceitos morais, mas a educação mesmo é o exemplo no lar que a criança tem, não tem jeito. Ela vai reproduzir o comportamento que ela vê na casa dela sendo reproduzido, com as pessoas mais próximas. Não tem já pesquisas que mostram, experimentos sociais antigos, que nós somos uma soma das pessoas com as quais nós mais convivemos? Imagina isso projetado por uma criança que está convivendo com a gente no lar. Imagina. E não tem esse negócio, mentirinha boba ou mentira. A criança que vê que alguém está mentindo, ela vai reproduzir aquele hábito. Ela vai reproduzir aquele hábito. Não que seja um julgamento isso daqui, né? Porque somos todos imperfeitos, não tem jeito. Somos todos imperfeitos. Mas uma reflexão. Quando a gente parar e perceber, está falando, vou falar uma mentirinha boba aqui, vou dizer que, sei lá, semana que vem eu vou viajar para não ir numa festa, ou sei lá o quê. Ou vou falar que vou numa festa para não viajar.
porque eu não estou querendo agora, estou precisando trabalhar, estou precisando fazer qualquer outra coisa. Uma criança que percebe isso, e as crianças são muito atentas e extremamente inteligentes, vai estar recebendo qual mensagem? Ah, uma mentira não tem problema. Se é para tirar você de uma enrascada, não tem problema. Não está prejudicando ninguém, e aí começa. Então, o lar educa. A nossa postura é que vai ser a diretriz do caminho que a criança vai seguir. Tem uma historinha que é bonitinha, já é batida a beça na internet, né? Mas eu achei interessante, não é meme, né? Porque não é engraçado, mas é como se fosse uma charge. É uma charge. A criancinha com o pai. E a criança fala para o pai: papai, cuidado muito por onde você anda, viu? Aí o pai fala: mas por quê, meu filho? O papai já sabe fazer as coisas. Não, porque são esses passos que eu vou seguir. Então, é muito importante a gente perceber que o que nós fazemos educa os nossos filhos, conduz nossos filhos, ou quem esteja aí sob a nossa responsabilidade, conduz a diretriz que eles vão seguir ali para frente. Então, somente o lar educa. A escola apenas instrui. Está lá no Consolador, depois eu vou trazer algumas perguntas. Paralelamente, André Luiz explica que o lar é o principal agente transformador da nossa conduta, o principal. Porque até os 7 anos de idade, é aquele momento, é aquela janela em que o espírito está mais suscetível à educação. Depois também, continua, óbvio, mas a janela principal para tudo, não só a educação moral, não, você vê até nos esportes. Geralmente quem trabalha muito ali, aquele treino específico para aquele esporte, às vezes a criança já vem até preparada de uma outra vida, até os 7 anos é onde ela vai criar aquela memória que ainda que ela largue aquela atividade, vamos supor, fez judô até os 7 anos, largou com 8, 9 anos, vai chegar com 30, a memória dela vai trazer aquele movimento, vai trazer ali como é que se faz, completamente diferente de uma outra que começou depois dos 30 ou 40. Claro, tudo se aprende, mas a mente está muito aberta, não só para diretrizes morais, como qualquer aprendizado, principalmente nessa janela. E Emmanuel vai falar isso agora. Ó. O Consolador. Não, e só mais um detalhe, Joana também traz, eu não coloquei aqui, Joana traz, no livro Constelação Familiar, que a família é a célula máter da sociedade, a célula mãe da sociedade. Tudo começa na família, independentemente da formatação da família, são várias formatações, mas tudo começa naquele aprendizado do lar. Então vamos lá, Emmanuel, pergunta 108 que fizeram para ele. Onde a base mais elevada para os métodos de educação? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida. Olha só, educação religiosa com exemplificação. Não adianta falar palavra, gente. O ditado já fala, o vento leva. Não é o que a gente fala que vai convencer ninguém, é o que a gente faz. Então, dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. Tem aqui um caso que eu sempre conto, de Gandhi. Então, quem já ouviu, finge que não ouviu, porque tem gente que pode não ter ouvido. Que é um caso muito interessante, que fala sobre o exemplo e o poder que você tem de convencimento em relação ao seu exemplo, não ao que você fala. Um menininho estava lá, passando problemas de pressão alta, né? Já criança, teve algum problema ali que realmente chegou num limite do limite. Ele precisaria parar de comer qualquer tipo de condimento e sal. E ele gostava muito de sal, tacava sal escondido na comida e tudo mais. E aí falaram, não tem jeito, olha, ou ele para de comer o sal, ou ele vai ter um problema sério, ele pode até morrer, ele pode vir a morrer. E aí falaram, não, tudo bem, vamos ver se Gandhi recebe. Aí, de alguma forma, não sei o que aconteceu ali, aquela família levou a criança até Gandhi. E falaram, Gandhi, ele está quase morrendo, ele pega sal escondido, ele taca muito sal, ele dá um jeito, ele come sal, ele taca sal na comida. Fala com ele, para ele parar com isso. O que a família pensou? Mahatma, né, grande alma, Gandhi, vai falar para parar de comer sal. O garoto vai parar de comer sal, o menino religioso. E aí Gandhi falou, menino, para de comer sal, você vai se prejudicar, isso vai te fazer muito mal, você pode ter um problema sério, imagina, seu pai, sua mãe, a tristeza que não vai ser. Falaram que você precisa parar mesmo. Então você, por favor, pare de comer, que é para o seu bem. E aí tudo bem. O menino voltou para casa e o menino parou de comer sal? Aí Gandhi perguntou, vem cá, e aquele menino? Ele está bem, ele parou de comer sal? Falaram, Gandhi não parou de comer sal. O que Gandhi falou? Não, já sei. Traz ele aqui. Traz ele aqui daqui a 10 dias, por favor. Me tragam esse menino.
10 dias depois, ele falou, menino, por favor, pare de comer sal. Aí o menino, não, tá bom, eu já falei que eu vou parar, tudo bem. E aí Gandhi perguntou, e agora? Uns dias depois. Ele parou de comer sal, 1 mês depois. Falaram, Gandhi, ele nunca mais pegou uma pitada de sal para botar na comida. O que aconteceu? Por que da segunda vez valeu e da primeira não valeu? O que Gandhi falou? Quem lembra disso? Gandhi falou o seguinte, é porque da primeira vez eu falei para ele não comer sal, só que eu comia. Na segunda eu fiquei sem comer sal e falei, por favor, você pare de comer sal. Eu tive propriedade da segunda vez para poder pedir, porque eu pude dar o exemplo. Então, a energia dele foi outra. Olha só como é interessante isso. Olha só como é interessante. Não é o que você fala, mas é a sua conduta que vai convencer. Ainda que a outra pessoa não saiba qual é a sua conduta. Olha como a nossa energia fala mais alto do que as nossas palavras. Ele ali parou de comer, ele sentiu que ia parar de comer o sal, e aí ele falou, é possível, e eu vou pedir para você parar de comer sal. E o garoto seguiu. Então, não são as palavras, são os exemplos, é a atitude. Então, vamos lá. Pergunta 109, lá do Consolador. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Aí responde Emmanuel. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. O espírito, até os 7 anos, ainda está se conformando, se encaixando ali a sua própria constituição física. Os chakras vão se alinhando cada vez melhor, se fechando, enfim. Então, aquele momento, que é quase que um torpor, né, até os 7 anos de idade, a criança está extremamente aberta a qualquer tipo de informação que vai ser colocada ali para ela. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Essa ligação começa desde a concepção, ali célula a célula, e ela vai se aperfeiçoando até fechar esse ciclo dos 7 anos. Aí é que o espírito, por completo, já se encaixou naquela constituição física. Claro, vai continuar com o desenvolvimento orgânico, mas essa parte, esse encaixe entre as células espirituais e o corpo orgânico, acontece e se transforma nesses primeiros 7 anos de idade, até esses primeiros 7 anos, né? Então, suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas. O comprometimento que o espírito teve em melhorar, em se educar, em progredir, em perdoar, é mais vivo nesse momento, nessa janela até os 7 anos. Por isso que é muito importante a gente aproveitar essa primeira infância para trazer as bases concretas da felicidade para a criança. Não enganar a criança como o mundo aí fora engana, falando que vai ser feliz se tiver uma Mercedes, uma BMW e morar numa cobertura de frente para a praia. Tudo bem, esse conforto dá satisfação. Esse conforto dá satisfação, mas não é esse conforto que vai trazer a felicidade. Se a criança não souber isso, ela vai ficar entrando ainda nessa lógica da nossa sociedade materialista, vai alcançar o que ela quer, não vai ser feliz, vai se tornar uma pessoa frustrada e não vai saber que caminho seguir, né? Quantas pessoas não alcançam aí tudo que podem materialmente? Vamos para exemplos extremos, tudo que podem materialmente. As pessoas mais ricas do mundo, e aquilo ali não traz satisfação. Via de regra, o que a pessoa faz? Tirando raríssimas exceções, se pauta na caridade. Não é só para ter uma boa imagem, porque também tem isso, né? Olha só como o cara é caridoso, doou isso, doou aquilo para a caridade. Não, é porque a pessoa percebeu que não adianta, não satisfaz, pode ter o que for, a pessoa pode comprar o que ela quiser, o que ela olhar, eu quero comprar não sei o quê, eu quero comprar aquele prédio, eu quero comprar, pode, não vai trazer a felicidade. Então, se a gente não tiver essa base bem estruturada na nossa família, e se o nosso exemplo for justamente o contrário, as crianças vão crescer e fatalmente vão se frustrar, porque não adianta, é uma falsa felicidade. É uma felicidade que, na verdade, é um momento que é efêmero de satisfação. Logo depois você cansa, você enjoa e vai procurar outro, e vai ver que na matéria não tem nenhum tipo de objetivo que se vincule à felicidade. Traz conforto, traz satisfação, não é condenável a pessoa trabalhar para ter uma vida confortável, para poder dar conforto para a sua família, para poder ajudar ao próximo também, não é óbvio que isso é uma diretriz cristã,
mas não é esse o objetivo. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de trazer isso na prática, né? Não só em conceitos com as crianças e com os jovens, mas para trazermos isso para a prática, que fora de um ensino religioso ou de um ensino, mesmo que não seja cristão, religioso, de um ensino pautado na moral, a gente não tem. O ensino materialista não vai trazer essa lógica para a gente. Então vamos lá. Suas recordações do plano espiritual são mais vivas, tornando mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Às vezes nós não somos legítimos representantes, tudo bem, porque também somos frágeis e falhos, mas o que importa é o nosso esforço por seguirmos essa diretriz, sabendo que vamos errar. Não tem jeito, o ser humano erra, o ser humano é falho. As crianças também vão crescer e vão errar, e não é culpa nossa, porque nós também erramos, nós também somos falhos. O caminho, segundo a gente vê aqui, está no esforço que fazemos para cada vez menos errarmos, ou cada vez mais acertarmos. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola é o lar. A todo momento se fala isso. É por isso que tem essa constituição da família, que é muito bem estruturada, né, independentemente da formatação, que, obviamente, alguém veio na frente, aprendeu lições e vai trazer essas lições para quem está chegando agora, com a mente mais aberta. Porque, num aspecto espiritual, né, se nós não estivéssemos aqui no mundo de provas e expiações, que ainda é um mundo, né, dos primeiros, primitivos, provas e expiações, indo para a regeneração agora, a gente não sabe muito bem se está com o pé mais lá ou aqui, em provas e expiações, mundos felizes e perfeitos. A gente está bem perto da base. Não teria nenhum problema, e não tem problema, nos mundos mais avançados, as reencarnações são bem mais curtas e a infância praticamente não existe. Então, se nessa nossa constituição de mundo tem essa preparação da família, alguém vem, alguém aprende, alguém ali erra e acerta e fala para quem veio depois, olha, eu já errei nisso, você também não erra, eu já não erro mais. É porque é necessário, é um educandário. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Educar de verdade, né? Nessa concepção ampla. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Não tem instrumento melhor do que a reencarnação e do que a família para se desenvolver o perdão. É impossível, eu não consigo ver um instrumento melhor do que a reencarnação e os laços de família, para você poder trabalhar o perdão. Não tem, não tem. Querem ver um detalhe? Por exemplo, vamos pegar aí, sei lá, os nossos filhos, netos, sobrinhos. Vou pegar o meu filho. Se no final dessa vida, chegar lá no plano espiritual e falarem comigo, poxa, Daniel, tudo bem, errou pra caramba aqui, certamente vão falar isso, mas tudo bem. Aí eu vou falar, você também errou, está aqui por quê? Você não está lá no plano mais evoluído, né? Vai julgar os outros, pô. Eu vou falar logo, eu respondo, e aí vem com falsa moral, fala, todo mundo erra, não tem jeito. Se for Jesus, não, aí a gente pede desculpa, né? Fala, foi sem querer e tal. Mas, olha só, e falarem para você, nossa, o seu filho, você resolveu, eu acho, um problema. Será que você resolveu? Ele, durante, sei lá, 3 reencarnações, ele tirou a tua vida, cara, te roubou tudo, tirou a tua vida. Eu vou respirar fundo e vou falar, e daí? Eu não estou nem aí para isso, eu amo ele do mesmo jeito. Vai fazer diferença? Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Agora você imagina aquela pessoa, e todo mundo tem uma pessoa que fez algum mal para a gente, né? Dificilmente a gente passa nessa vida sem ter alguém que fez aquele mal danado.
E a gente pensa, tem que perdoar. Mas você lembra da pessoa, você pensa, desgraçado, sabe, danado, não sei o quê. Aí você pensa, eu tenho que perdoar, mas eu não quero o mal dele, né, e tudo mais. Você pode passar uma vida inteira e achar que perdoou, mas ainda ter aquele sentimento que precisa ser trabalhado. É ou não é? É por isso que vem depois, numa outra reencarnação, esse sujeito vem como filho, vem como pai, vem como mãe, né? E às vezes vem até como ex-mulher, ex-marido, e aí não resolve, né? E joga para outra. Aí às vezes não resolve. Não sei se é a melhor estratégia, é melhor vir como filho, é melhor vir como pai. Como irmão também não sei não, mas é uma possibilidade. Agora, entre pai e filho, neto, avô, é quase que infalível a fórmula da família para trazer um trabalho em relação ao perdão. É praticamente impossível não se perdoar quando você tem uma existência, e o véu do esquecimento, ele, na verdade, é uma bênção para nós que somos imperfeitos, e nós, não é que Deus quer, a espiritualidade quer que nós esqueçamos, o inimigo quer que nós esqueçamos, nós queremos esquecer. A gente quer esquecer. Tem coisa que faz nessa vida a gente aqui que quer esquecer. Imagina uma vida inteira fazendo coisas aí na nossa pior versão, que foi há algumas versões atrás, né? Você quer esquecer com toda a sua força. Nós estamos atualmente na nossa melhor versão, né? Das primeiras foram as piores. A gente não tem como imaginar do que nós fomos capazes, mas acreditem, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E tudo que a gente vê aqui, em relação ao irmão infeliz e ignorante, e que faz o mal ao próximo, é possível que nós já tenhamos feito. É muito possível que nós já tenhamos feito. Por isso que se diz, não tem que julgar, não é concordar. Tudo bem, errou, tem aqui as leis da terra para poder serem seguidas, tem, acima de tudo isso, as leis, né, morais, as leis divinas de causa e efeito, a lei de justiça. A lei de justiça, ela é perfeita, porque as leis divinas são perfeitas. Quem quiser depois ver as leis divinas, tem aqui um capítulo do Livro dos Espíritos só sobre isso, as leis divinas. A lei de perfeição, a lei de progresso, a lei de sociedade, a lei de destruição, a lei de justiça e caridade, enfim, estão lá as leis divinas que são perfeitas, não dá para burlar. A lei daqui o pessoal dá um jeito. A lei divina não tem como burlar, porque ela está na nossa consciência. A pessoa não se desculpa e ela atrai para uma próxima reencarnação um aprendizado. E aí o aprendizado pode ser o que a gente viu aqui no início. Pode ser uma limitação, pode ser uma convivência difícil com um filho, com um pai, com um irmão. Aprendizado. A nossa consciência atraiu esse aprendizado para a nossa evolução. Então, então isso aqui a gente já acabou, né? Pedagogia Espírita, agora entrando naquele livro que eu falei para vocês, no terceiro livro, né, de Herculano Pires. Muito bom esse livro. Herculano Pires, em sua obra Pedagogia Espírita, destaca mais uma vez a importância da educação, porém não apenas a educação acadêmica, mas também a educação do espírito, a qual a doutrina espírita é capaz de proporcionar. E aí traz Herculano, né, José Herculano Pires. A finalidade do processo educativo não é integrar o indivíduo numa sociedade, numa cultura, numa época, mas levá-lo à plena realização de suas possibilidades de perfeição nessa existência. É buscar o indivíduo se trabalhar para que ele seja perfeito, numa lógica, claro, né, de perfeição relativa, ou pelo menos nos tornarmos melhores a cada reencarnação. Então, o Espiritismo é a doutrina da educação por excelência. Um dos pilares da nossa doutrina não é a ciência? Ao lado também, obviamente, dos outros dois, da religião. O Espiritismo é religião, mas também é ciência ou não é? Religião, ciência e filosofia. É a tríade que completa o Espiritismo. São os três pilares. Ciência. E tanto é ciência que Kardec falou. Kardec falou. Antes de ontem foi, inclusive, aniversário aí da comemoração mundial do Espiritismo, porque foi a data de lançamento do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro. Kardec falou, olha, eu demorei para poder entender, eu tive que pesquisar muito, porque eu era cético, eu não acreditava. Se eu não tivesse uma comprovação científica, eu nem chegaria perto desse estudo. Mas eu vi e eu comprovei por bases científicas que há uma inteligência extramaterial. E, com base nesses experimentos, nessas comprovações, ele chegou às conclusões
que chegou nas suas obras, que, na verdade, ele organiza, porque a orientação vem do plano espiritual, as respostas são dos espíritos evoluídos, né? Agora, o que Kardec falou? Se um dia a ciência comprovar que eu estou errado, segue a ciência e larga isso que eu trouxe. Ou seja, é importante no processo educativo, né, você ter essa base científica e teórica, ao lado da outra asa, que é a asa da moral. Então, a finalidade não é integrar o indivíduo numa sociedade, mas levá-lo à realização de suas possibilidades, de modo pleno, de perfeição, nessa existência. O Espiritismo é a doutrina da educação por excelência. Essa doutrina não se contenta com a formação do cidadão, do gentil homem, do erudito, não apenas isso, né? Ela nos abre a perspectiva do infinito e pretende, como queira Pestalozzi, e Kardec foi discípulo de Pestalozzi, não foi? Como queira Pestalozzi, fazer de uma criatura um espírito universal. Essas segregações que nós temos de religiões, eu tenho para mim que as barreiras vão cada vez mais, né, se atenuarem, vão diminuir. Vai ter um momento na humanidade em que tudo bem, a gente pode seguir diretrizes cristãs, ela pode seguir uma diretriz que é de uma outra grande alma, de um outro missionário, ele pode se dizer sem religião, mas que compreende na força criadora e na perfeição de uma energia que criou a todos nós. Não tem problema. Vai chegar num momento que não vai ter mais embate. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, ele tem a dele, mas acima de tudo tem uma grande verdade, a verdade do amor. Eu vou ter que aceitar a sua e com prazer eu vou aceitar a sua, porque eu compreendo que você tem o mesmo direito que eu tenho de chegar às próprias conclusões. Então, essa, né, seria uma compreensão universal do amor, independentemente de religião ou de qualquer vertente política ou social, qualquer que seja, seria a lógica de trazer progresso à humanidade, uma educação que liberta dessas amarras da segregação. O ser humano, enquanto humanidade, não deveria, segundo as bases cristãs, se segregar e criar com essa segregação conflitos. Seria impossível, numa lógica de amor, você justificar esses conflitos que a gente vê hoje em dia. Então, só uma pedagogia espírita pode alcançar esses fins de educação, pois só ela pode fundar-se numa filosofia geral que representa de maneira completa a realidade do mundo, da vida e do ser. E aí traz aquele terceiro livro, né, de Joana, Educação Integral, capítulo 2. Vamos lá, o que ela fala sobre educação integral? Não só educação de escola, né, mas a educação integral. A importância da educação transcende ao que lhe tem sido atribuído, face ao imediatismo dos objetivos que os métodos aplicados perseguem. A falta de estrutura moral do educador, olha só, não é a falta de ensino moral. Você pode ter o melhor ensino do mundo. Joana está colocando aqui no educador a responsabilidade. A falta de ensino moral do educador. E nos nossos lares, quem são os educadores? Quem são os educadores? Por vezes, os educadores são os nossos filhos. É ou não é? Que vem ali já numa propensão à evolução, à melhoria. São as crianças agora que são as cristais, crianças índigo, arco-íris e tudo que é nome que possa dar, mas são crianças mais evoluídas. Então, quase que se inverte às vezes o papel, e a gente precisa tomar uma consciência de que nós somos as diretrizes. Né? Claro, sempre é um aprendizado. Nós aprendemos com elas, mas principalmente elas precisam das nossas bases morais para seguirem cada vez mais, né? É uma necessidade desse espírito. Esses espíritos confiaram na gente. A gente assinou um contrato de compromisso com eles. Eles falaram, não, eu confio em você, pode ir na frente. Eu vou te seguindo. E qual é o caminho que a gente está fazendo? Eu acho que é uma grande reflexão isso. Joana tira do ensino e coloca no educador a responsabilidade. É a história do Gandhi. Não comer sal, é o ensino. Mas o educador, se ele não tem uma base sólida e se ele não faz aquilo que ele está ensinando, não convence. Palavras podem até convencer, mas o que arrasta
É o exemplo. Então, é uma reflexão para a gente aqui, né? A falta de estrutura moral do educador, isto é, o equilíbrio psicológico e afetivo, as noções de responsabilidade e dever, a abnegação em favor do aprendiz, a paciência para repetir a lição, até impregnar o ouvinte, sem irritação nem reprimenda, e o amor constitui fator adverso ao êxito do empreendimento, que é a base da vida na construção do homem integral. Será que às vezes a gente não perde a paciência? Quando fala uma vez, fala duas, fala três, fala, tá de castigo, que é arte, que é isso, que não... A gente perde ou não perde? E o que é a mensagem, qual é a mensagem que a gente está passando? O que a gente espera dessa criança quando mais para frente for adulta e venha a criar os seus filhos? Ou quando no impasse na escolinha, vem ali ver que o amigo errou igual. Vai ter paciência, vai compreender, ou vai simplesmente falar, está errado, que não sei o quê, que isso é um absurdo, mas de novo, mas não sei o que lá. Então, essa é uma reflexão muito importante aqui para a gente. Nós somos ali o caminho que depois os filhos vão seguir. É claro que, na medida em que eles vão, né, se apossando das suas vontades, eles vão ter também as suas percepções diferentes das nossas e vão poder fazer melhor do que nós fizemos. A lógica é essa, é a do progresso, né? Mas também tem o seguinte, nós estamos construindo aqui, nos nossos filhos, a nossa base do amanhã. Porque é cíclico, gente. É cíclico. Quem aqui já leu há 2000 anos? Vocês repararam numa época, esse livro é sensacional, uma época, não, uma parte do livro, em que Emmanuel olha um busto de um antepassado dele, Emmanuel que era Públio Lentulus na época. Quem não leu o livro não vai entender muito bem, mas enfim, tinha lá, né, um senador romano, Públio Lentulus, que ele viveu na época de Jesus, e a gente sabe que ele, depois de reencarnações para frente, foi Emmanuel, o mentor de Chico. E ele lá, na época de Jesus, ele teve uma oportunidade assim, ímpar de seguir o caminho do bem, ele teve contato direto com o mestre, que curou, inclusive, a filhinha dele, que me parece que é Chico, pelo que falam alguns, né, a filha de Públio Lentulus. Ele era um senador romano que mandava, desmandava, mas ele já tinha um certo progresso, ele tinha um coração assim, que tinha algumas peculiaridades assim, de bondade. E ele, numa hora que foi fazer um escrito, sei lá, fazer lá o trabalho dele, ele foi fazer uma consulta num determinado lugar, porque antigamente, obviamente, não tinha a informação que a gente tem. Você ia para os lugares, consultava e voltava. Ele viu um busto, né, aquela imagem de um antepassado dele, se não me engano, avô ou bisavô, idêntico a ele. E que depois se soube que era ele em encarnações anteriores. Então, o que a gente está fazendo agora é em prol, obviamente, dos espíritos maravilhosos que confiaram no nosso trabalho enquanto pai, mãe, tio, avô, responsável, mas nós estamos preparando o nosso futuro também, porque essas crianças vão preparar os filhos dela, e os netos, e os bisnetos, e é a gente que vai estar lá na frente. O que a gente está fazendo aqui vai voltar, é um bumerangue diretamente para a gente. Só que o caminho que eu estou seguindo é um caminho mais adequado ou não? É essa a lógica que a gente tem que ter, porque é esse o meu futuro lá atrás. Eu sou responsável por essas crianças que estão sob meu controle hoje em dia, né, que são os nossos filhos, e controle é uma palavra que a gente não tem que analisar num aspecto negativo, porque enquanto é criança, precisa sim de um certo controle, que a criança não pode realmente fazer o que quer, porque ela não sabe o que é melhor para ela, depois ela vai saber, assim como a gente também, não pode fazer o que a gente quer, mas nós somos responsáveis por elas, e isso também vai, obviamente, no efeito cascata, voltar para a gente lá na frente. Então, quando se educa, são canalizados os valores latentes no indivíduo para o seu progresso, fornecendo os recursos que facultam a germinação dessas potências que dormem no cerne do ser. Latente é encoberto, é escondido, é encoberto, né, escondido. Eu não sei porquê, em alguns escritos, latente é colocado como se fosse evidente, é latente. Não, latente é escondido, é encoberto. Então, esses valores nas crianças, como se fosse uma sementinha, que ela está encoberta, pronta para germinar. Então, esses valores precisam ser trabalhados para eles poderem germinar. Se não forem trabalhados, não vão germinar.
Então, quando se educa, são canalizados valores latentes, encobertos ainda, por se descortinar no indivíduo para o seu progresso, fornecendo os recursos que facultam a germinação dessas potências que, por enquanto, dormem no cerne do ser. Educar é libertar, com responsabilidade e consciência de atitudes em relação ao educando, a si mesmo, ao próximo e à humanidade. Desde a educação básica, não jogar um lixo na rua, respeitar a natureza, cuidar dos animais, respeitar o próximo, não causar dor ao próximo, seja dor emocional, física, é uma base moral que vai trazer ali, sim, respeito, né, e educação à própria humanidade. A sociedade seria menos belicosa se nós tivéssemos bases morais mais sólidas. Determinadas sociedades são assim, é ou não é? É porque aqui no Brasil a gente vive uma sociedade que ela é bem peculiar. Aqui tem um livro que fala, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, né? Então, sei lá, por algum motivo o negócio é assim e a gente está aqui porque nós nos afinizamos com essa sociedade. Mas você vai para as outras sociedades, a pauta é o respeito. A pauta é o respeito. O meu pai, ele mora no Japão tem mais de 20 anos. Ele é professor lá no Japão, e quando ele se mudou para o Japão, ele ficou um tempo sem comer fruta. E ele sempre comia fruta, todos os dias ele comia fruta. Aí a esposa dele lá falou, não vejo você comer fruta aqui, lá onde a gente morava você comia tanta fruta, o que aconteceu? Aí ele falou, não, eu tenho algum problema com o horário do sujeito da vendinha de frutas, porque o meu horário não bate com o dele, às vezes eu fico esperando 5 minutos para comprar fruta, o cara não aparece. Aí ela não entendeu o problema, ela falou, eu não estou entendendo o problema, você quer conhecer ele? Você quer falar com ele? Aí ela falou, tem hora que depois ele sai lá, quando acaba o dia, ele vai lá na banca. Eu falei, mas quando acaba o dia, ele vai na banca? Ele não entendeu. Ela falou, eu não estou entendendo a sua dúvida. Tem lá a banca? Tem o valor? Então você não tem que ter dúvida nenhuma. Você pega o que você quer, coloca numa caixinha que tem do lado o valor, se tiver troco você pega e vai para casa. Mas você quer conversar com o dono da banca, espera ele depois tirar o dinheiro e tirar o fruto. Ela não entendeu qual era, ela lá, japonesa também, a dificuldade dele. Então, você vê que são sociedades que já se organizaram numa pauta moral muito mais sólida. Né? Então, a organização de espíritos, de acordo, né, a organização geográfica, de acordo com o seu também, a sua evolução moral. Gente, eu não sei, se a gente está aqui, eu acho que a gente está um pouco longe do que o pessoal trabalha moralmente lá. Porque eu acho que aqui iam levar a banca do cara, né? Não é vão levar o dinheiro, vão levar a fruta, vão levar a banca do cara. Fizeram na PUC um experimento desses e não deu certo. Fizeram na PUC, onde as pessoas, teoricamente, não passam necessidade nem nada, ainda que isso não seria justificativa. A falar, a pessoa estava com muita fome, estava morrendo de fome, passou ali, pegou, e fizeram esse experimento com picolés lá. E o negócio não durou uma semana, com câmera ainda, porque lá onde você vai tem câmera. Pois é. Então, vamos pensar nisso, né? Se a gente, de repente... Aí o pessoal fala, mas é fácil ser uma pessoa correta lá na Noruega, lá na Finlândia, na Dinamarca, lá... Não, é o contrário, né? É o contrário. Foi difícil, por isso que eles estão lá, porque foi difícil, eles aprenderam. Né? Então, essa é que é a questão. Foi difícil para eles chegarem no ponto que chegaram. Então, e não que tenha problemas, é óbvio, não tenha, né? É óbvio que lá tem problemas, mas são outros, são esporádicos. Aqui, quando vem um exemplo de alguma coisa legal, vem a notícia, nossa, a pessoa devolveu o troco a mais, o sujeito achou 100 mil e devolveu 100 mil. Isso daí não era para chocar, isso deveria ser o óbvio, achou, não é dele, é de alguém. Uma coisa que eu sempre falo lá em casa, falo, olha, eu achei isso aqui. Eu falei, meu filho, é seu. Não, não é meu, eu comprei para você. Não, você comprou com o seu dinheirinho? Não, não comprei. Meu filho, se não é seu, é de alguém. Não tem esse negócio, eu achei. Não é seu, é de alguém. A gente tem que procurar de quem é. Se não é teu, é de alguém. A não ser que tenham jogado fora. Jogaram fora? Não. Tava. Então você tem que achar de quem é. Então vamos lá, educar a libertar com responsabilidade, consciência, né? E atitudes em relação a educando a si mesmo, ao próximo, à humanidade. Quando se reprime e se impõe condicionamentos, também a repressão não é a diretriz adequada para se educar. Já se sabe que há pouco tempo atrás, gente, pouco tempo mesmo, né, pais, avós, ajoelhavam no milho, tinha palmatória,
Eu me lembro na minha escola, uma escola religiosa, quando eu fazia bagunça, me colocavam num canto da sala virado para a parede, eu ficava virado para a parede. Isso hoje em dia dá um processo de a gente preso, Ministério Público, mas na minha época ficava. E antes de mim, já era uma evolução, porque você tinha um chapéu de burro que botavam na cabeça do sujeito, para ficar lá na frente. E aí, isso daí, eu passei isso, não tem muito tempo, gente, sei lá, 40 anos atrás, um pouquinho menos, não tem muito tempo. Então, para você ver, a repressão, a imposição, não educa em nada, impõe medo. Aí você vai ter dois problemas. Vai ter um ser humano que não vai ser educado e vai ter medo. E ele, com medo, vai ter inúmeros outros problemas. Vai ter um orgulho exagerado, porque ele vai querer se impor pelo medo de ser julgado, pelo sentimento de inferioridade que ele tem, então vai ser prepotente, vai ser arrogante, né, porque ele tem uma insegurança muito grande. Aí a gente tem dois problemas, não é a imposição. Então, a imposição que impõe condicionamentos pela violência em reação em cadeia provoca a irrupção da revolta, que explode em atos de agressividade, que é a selvagem. Então, a tarefa da educação é, sobretudo, de iluminação de consciência, mediante a informação e a vivência, toda hora, todo mundo coloca, e a vivência do conhecimento que se transmite. Quem educa, evita a manifestação da delinquência e do desequilíbrio social, estabelecendo metas de promoção de vida. A educação é estabelecer uma meta de promoção de vida. A promoção focada na felicidade, na verdadeira felicidade, no progresso, e não na aquisição só de bens materiais. A punição significa falência na área educativa. Falência, acaba a educação. Onde tem punição, não tem educação. Não é aquela punição, obviamente, reflexiva. Olha, pensa sobre o que você fez. De repente, você fica aí um dia sem o seu videogame, para você refletir. Não é essa. A gente está falando daquela punição rude, que agride moralmente, que diminui o educando, né? Fisicamente nem se fala. A repressão representa insegurança emocional. A reprovação demonstra fracasso metodológico. Então, acabando aqui, gente, hoje vai acabar 11h30, né? Então, na verdade, acabou. Hoje eu me superei. Quem vê aí nas outras aulas, sabe que às vezes a gente não passa do primeiro slide. Eu me trabalhei essa semana, falei, não, eu vou chegar até quase o fim. Talvez até o fim ficou alguma coisa aí, mas eu, pelo menos, avancei bastante. Para quem não saiu do primeiro, um dia aí, um sábado, cheguei, sei lá, no 10º, estou evoluindo aos poucos. Um dia eu acabo até o último. Ou a gente faz continuação no próximo, segunda parte, aí a gente vai. Meus amigos, muito obrigado, né, pela atenção de vocês. Eu vou fazer uma prece, que todos nós retornemos aos nossos lares com paz, num dia maravilhoso, bonito desse, que tenhamos segurança, saúde, e que essas reflexões sirvam para nós mesmos, né? Serve muito para mim. Eu aqui estou falando, eu sou o que mais preciso ouvir, então serve muito para mim também. Viu? Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Joana, aos espíritos amorosos e amigos que nos ampararam no nosso trabalho, agradecendo a toda a espiritualidade, agradecendo a falange de Jesus, a falange de Francisco de Assis, de Joana de Ângeles, e pedindo que permaneçam conosco, com a sua energia, com as suas energias protetoras, que nós tenhamos um sábado, um domingo e uma semana maravilhosa de muita educação e muita proteção nos nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos caminhos. Muito obrigado, graças a Deus. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigado.